Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos então fazer o uso de uma Vector Store chamado Quadrant. A gente já viu aí, usamos o Faz, usamos o Pinecone, tem outro vídeo sobre Pinecone, agora vai ser sobre outra opção, Quadrant. Então, a Quadrant é a mesma história, a gente vai ter que entrar no site da Quadrant, a gente vai quadrant.tech, vamos iniciar a fazer o login. Eu faço login, já estou entrando direto na minha conta, mas vocês vão ter que criar uma conta e dar entrada no sistema. Vocês vão entrar nessa página inicial. Tem a conta gratuita, tem a conta paga. Você com a conta gratuita pode fazer os exemplos mais simples, que é o que a gente vai mostrar aqui nessa aula. Então, você vem aqui nessa aba Cluster e você cria um novo cluster, tá? Cria um novo cluster, ó, eu já criei um cluster free, então não posso criar dois, tá? Então você criaria aqui na conta do cluster free, eu escolheria free, né? E cria a conta. Quando você criar a conta, aí você vai ter um nome, tá? E depois você vai no seu... Vou voltar aqui, ó. Login. Você entra em cluster. Então você vai criar o cluster. Você criado o cluster, você vai criar uma chave. Aqui no caso eu tenho esse cluster aqui, né? E aí eu tenho minha chave, tá? Eu vou ter dois endereços importantes aqui. Esse endereço aqui é o URL, esse aqui é o URL, quadrant URL, e o outro é minha API key. A minha API key, que ela vai aparecer aqui. No caso aqui, a API key ela está escondida, né? Então eu posso dar aqui, dar um create API key. Então você vai precisar de criar um cluster e você vai ter esse endpoint aqui e vai criar uma API key, que é a que vai aparecer ali, depois vai ficar escondida, né? Então, API key. Então são essas duas chaves que você vai precisar. Então eu estou lá na minha pasta Udemy, vou chamar meu arquivo Rag Quadrant. Que é meu arquivo que a gente vai estar, onde a gente vai fazer os testes. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte: no Anaconda a gente tem usado sempre o ambiente Python, tá? Acontece que se você rodar este programa aqui no ambiente Python, que é o que a gente está rodando, por alguma razão, por alguma incompatibilidade com alguma biblioteca, você não consegue instalar a biblioteca do Quadrant, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui aqui em Environments e eu dei Create, eu criei um novo ambiente que eu chamei de Quadrant, tá? Então, é por isso que eu estou entrando aqui pelo meu ambiente Quadrant, tá? E aí, nesse Quadrant, eu vou instalar tudo que eu vou precisar, do LangChain, LangChain OpenAI, LangChain Community, LangChain Grok, Datasets e Quadrant Client, tá? Eu vou fazer todos esses pip install ali no meu Jupyter Lab, né? Pip install, todos os pip install, e aí eu vou começar tudo de novo. Quer dizer, eu criei um ambiente novo, porque o ambiente que eu estava usando, o Python, a gente já está num estágio aqui, já temos mais de 50 aulas, já tem lá um monte de biblioteca. Tem alguma incompatibilidade entre aquelas bibliotecas, porque eu não consigo instalar o Quadrant Client. Esse último aqui ele não vai. Os outros, ele já até esses aqui já estavam instalados, né? O LangChain, LangChain OpenAI, LangChain Community, LangChain Grok, isso aí já estava instalado. O Datasets ele instala sem problemas. Agora o Quadrant Client não, ele vai dar problema. Então eu tive que abrir um novo ambiente, tá? Então para rodar esse, eu preciso instalar um novo ambiente, porque deve ter uma biblioteca lá no Udemy, né? Que a gente estava usando, que por alguma razão está entrando em conflito. Bom, instalei então o ambiente novo, estou no ambiente novo, chamei
aqui o meu programa High Quadrant e vou instalar essas bibliotecas aqui. Pronto. Primeiro passo. Primeiro passo é pegar as chaves do OpenAI. Então eu vou abrir a biblioteca, vou abrir a chave do OpenAI. Vou aproveitar e pegar a chave do Grok também, tá? Chave do Grok, peguei. Isso está lá no começo do curso. Eu mostro como criar essas chaves e usar, tá? Bom, vou usar meu modelo do chat OpenAI, GPT-4o Mini, e estou usando a minha chave OpenAI API Key, tá? Aí eu vou começar então fazendo uma pergunta para o chat OpenAI. Só que eu vou usar essa estrutura daqui de mensagens, tá? Eu vou usar o System Message, é uma mensagem do sistema, e uma Message é a minha mensagem. AI Message é a mensagem do chat GPT. Aí uma message é a mesma mensagem. Então você vê que é como se eu já começasse com um histórico aqui para ele, tá? Então aqui eu estou montando uma maneira que eu vou ter uma memória, porque eu já comecei de um histórico passado. Então, olá, você é um assistente útil? Aí ele responde. Aí eu pergunto, olá, AI, como vai você hoje? Oh, tudo bem, o que eu posso ajudar? Eu gostaria de entender sobre Machine Learning. Tá, então essas são as minhas mensagens que eu vou dar e eu vou executar aqui no meu chat, que eu chamei chat, eu chamei a minha abertura daqui, né, do chat GPT. Bom, ele vai responder, eu vou pegar a resposta simples que está no REST Content, aí ele respondeu ali, Machine Learning, assim, assim, assado, beleza. Como a resposta foi muito grande, você vê que eu já coloquei aqui o Max Tokens 512, tá? Tudo bem. Aí ele deu até um corte aqui, né, para não ficar muito grande. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa resposta, res, que essa resposta foi o que eu obtive, né? Eu vou botar ela no meu messages. Vou colocar ela no meu message. Botei no message. Se eu chegar aqui e ver como é que tá o messages, tá a mesma coisa que antes, só que eu agreguei mais um. Ó, message tem um System Message e uma Message AI Message e uma Message e agora mais o AI Message, que foi a última, que foi a do Machine Learning. Então vocês vejam que eu fazendo esses appends, eu estou meio que colocando todo o histórico dessa conversa na variável messages, tá? Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Qual a diferença entre estado supervisionado e não supervisionado? Eu vou criar mais um human message, vou fazer o append nas minhas mensagens e vou chamar de novo o chat GPT. Depois eu vou imprimir a resposta, ele vai imprimir, supervisionado é assim, não supervisionado é assado. Vou fazer o append, depois eu vou fazer mais uma pergunta. Minha pergunta é, pode me falar sobre o clima no Rio de Janeiro? Aqui eu já estou falando em português, tá? Bom, aqui você pode ver o seguinte, a resposta que ele vai me dar é a seguinte, desculpa, mas não tenho acesso. Ele não tem como responder essa pergunta. Pode me falar sobre o clima no Rio de Janeiro? Ele não tem como se responder. Então é a mesma coisa que eu chegar aqui, eu pegar essa pergunta e jogar para o chat GPT. Ó, o que ele vai responder? Hoje o clima, miserável. Aqui já está programado para responder. Interessante. Aqui ele já chama um serviço que já chama uma tool, tá? Aqui não. Aqui ele não chama tool nenhuma. Aqui ele vai tentar responder com o que ele sabe, ele vai chegar à conclusão que não sabe. É? Aí vai dizer, ó, durante a primavera e verão a temperatura é tanto, ele vai dar informações genéticas, mas ele não vai dizer o tempo real, tá? Bom, eu posso resolver isso da seguinte maneira. Eu vou criar um contexto para ele que permita ele responder a pergunta. Então eu vou dar o contexto. Contexto que vai ser, eu vou chamar isso aqui, ó, de contexto. O contexto, ele vai ser o seguinte, hoje o clima do Rio está ensolarado, tá? E aí
eu vou converter isso numa string, está numa lista, eu vou converter numa string. E aí eu vou fazer um prompt. A pergunta vai ser, pode me falar sobre o clima do Rio de Janeiro? A mesma pergunta. E o prompt vai ser usando os contextos abaixo. Os contextos é source knowledge. Source knowledge é essa string aqui que eu te passei. A pergunta é essa. Então eu vou montar um promptzinho básico aqui, vou passar para ele o prompt. Como é que é o prompt? O prompt vai ficar assim, ó, usando o contexto abaixo, responda a pergunta. O contexto é, hoje o clima é ensolarado. E a pergunta, pode me falar sobre o clima de hoje? Bom, ele tem todos os elementos para responder essa pergunta, né? Então, eu vou passar para ele, no mundo real, esse contexto daqui, na verdade, seria um chunk de um arquivo. Seria um pedaço de um arquivo. Então, seria um texto maior. Então, tipo assim, pode me falar sobre o clima do Rio de Janeiro? O contexto é, eu te dou um parágrafo de, sei lá, de 10 linhas. E a resposta está ali dentro. Você vai ter que ler aquele contexto e ver onde é que está a resposta. Aqui é uma frase só, né? Fica fácil para ele responder, né? Então, eu vou acrescentar agora o meu conteúdo, vai ser esse prompt todo, tá? Usando o contexto abaixo, faço a pergunta. Então, eu coloquei tudo isso no prompt e vou mandar para ele. Vamos ver se ele responde. Agora ele deve responder. Hoje o clima está ensolarado. Respondeu. Foi o contexto que eu passei para ele. Certo? Então, vamos agora fazer o seguinte. Vamos tentar trabalhar, então, com o quadrant. Né? Aqui eu não estou chamando nada de quadrant. Eu simplesmente mandei uma pergunta para o contexto e ele respondeu. Tá? Bom, primeiro eu vou, para usar o Vector Store, eu vou ter que usar os embeddings. Né? O modelo de embeddings que eu vou usar é da OpenAI. Então, eu estou usando aqui a minha chave de OpenAI. Tá? Eu vou precisar disso. O meu texto, vou criar um texto aqui simples. O meu texto, ele tem uma lista que tem essas duas frases aqui. Aí eu pego essa lista daí, esse meu texts, e eu vou usar o meu OpenAI Embeddings para calcular os embeddings. E vou calcular no res. Tá? Então, eu peguei daquele meu texto, eu converti ele nos embeddings. Vamos ver como é que ele ficou? Ele ficou nessa variável res aqui. O que tem nessa variável res? Deve ter um monte de número. Ó, ele transformou essas duas frases aqui em um monte de números, que são os embeddings, tá? Tudo bem. Então, eu tenho o meu res, que são os embeddings, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar informações, tá? Isso aqui é um teste só para testar os embeddings, tá? Um texto. Agora eu vou pegar um caso real. Eu vou fazer uma pergunta sobre LLMs, tá? Então eu tenho que ter uma biblioteca que fale sobre esse assunto. Tem essa biblioteca aqui, Infuslack, Mistral, 7B, ArquiveX, PaperChunk. Tem essa biblioteca daqui. Eu vou pegar essa biblioteca, vou carregar ela. Ela é uma biblioteca de artigos sobre LLMs. Eu vou fazer uma pergunta sobre LLM, tá? Então, eu carreguei isso no dataset. O meu primeiro artigo, dataset 0, é esse artigo aqui. Ó, ele fala sobre Mistral 7B. Nós introduzimos Mistral 7B, um modelo de linguagem de 7 bilhões de parâmetros e tudo mais. Eu vou mostrar essas informações de uma maneira mais amigável, usando pandas. Tá? Então, aqui está as informações dessa minha biblioteca. Tá? Meu primeiro artigo foi esse aqui, o 0, depois tem o 1, 2, tá? Tudo bem. Aqui, então, eu vou estar pegando aqui só as informações que seria o chunk, e a informação de source, que é a fonte. Então, daqui eu peguei a biblioteca geral, que tem todos os dados todos, só vou fazer uma seleção, vou pegar só a coluna chunk e a coluna source, tá? E aqui eu vou ter em docs. Tá? Então, docs, eu tenho todos os meus arquivos. O red mostra só os 5 primeiros. Tá?
mas a gente pode ver até quantos artigos tem. Lá em Docs, será que ele vai me dar isso? 25 artigos que ele pegou. Tá? Tudo bem, então já temos nosso texto e vamos então trabalhar com o nosso Vector Store. Então eu vou pegar o meu Docs, que é essa coluna aqui de 25 artigos, 25 chunks, tá? E o conteúdo da minha página está na coluna chunk, tá? Que é essa coluna aqui, chunk, tá? E carrega isso então na variável documents, tá? Documents 0 tem o nosso primeiro registro. O nosso primeiro registro, você vê que ele tem chunk, 7b, não sei das quantas, ó. Mistral, 7b, etc. E você tem o source. O source é 2003-10-06-825. Ó, 2003-10-06-825. Pronto. É o nosso source. Tá? Então, esse nosso chunk 0 é o nosso primeiro chunk. Tá? O chunk documents 0 metadata é o nosso metadata, foi o source que eu usei, né? Que eu estou colocando aquele aqui na variável metadata. Tá? Então, tem metadata e tem page content. Page content é o que estava na coluna chunk. Tá? Tudo bem. Então, eu tenho aqui já o meu documento. É esse documento que eu vou ter que calcular, que eu vou querer calcular lá no Vector Store. Então, finalmente chegamos no ponto aqui do vídeo, né, que a gente vai carregar os dados no Vector Store. Para isso, eu vou ter que ter aquelas minhas duas variáveis, a quadrant URL e a quadrant key. A URL, né, é aquela URL que nós estávamos nos referindo. Essa aqui, esse endpoint aqui. E a quadrant key é a chave, a API key do quadrant, tá? Isso eu vou colocar no arquivo na .env. Aí eu vou fazer a leitura, vou ter as duas variáveis, URL e API key. Essas duas variáveis, URL e API key, é que vai ser fundamental para eu fazer a conexão com o quadrant. Então, o quadrant.client, eu vou fazer a conexão com o client, que é por aqui, usando as minhas URLs e API keys. Pronto. Conectei lá com a minha conta no quadrant, que vai ser nessa variável aqui, quadrant client. E agora, eu vou pegar meu quadrant client, tá? Conectei com ela, já passei as variáveis. Agora eu vou chamar a minha função, que quadrant from documents, onde eu vou passar os meus documents e vou passar também a minha função de embeddings. Embeddings é uma função, tá? Então, novamente, quem vai calcular os embeddings é o quadrant. Eu vou mandar para ele a função de embeddings. Quem vai jogar essa função e calcular é ele que vai fazer lá com ele, tá? Esse é o meu URL, esse é o meu API key e esse é o meu collection name. O collection name é esse nome aqui, que é o nosso nomezinho aqui. No meu caso, é esse Sympathetic Sawfish Maroon. No meu caso, foi esse nome que ele inventou. Ele é que deu esse nome. Sympathetic Sawfish Maroon. Tá? Então, isso aqui tudo é próprio do meu caso. Não adianta copiar o de vocês vai ter um nome aí próprio de vocês. Eu vou ter a minha função de embeddings e o documents é esse document que eu inventei aqui. Que esses documents aqui são essa biblioteca que tem 25 artigos sobre LLMs, tá? Vou mandar isso, então, finalmente para o meu Vector Store, tá? Mandei para o Vector Store. Aí ele vai demorar um tempinho. Ele vai carregar esses dados. Bom, carregou os documentos todos lá no Vector Store. Então, eu posso começar então a fazer minhas buscas lá. Então, novamente, como é que funciona a Vector Store? A Vector Store, eu faço a minha pergunta para a Vector Store, ela vai perguntar lá quais os documentos, quais os chunks relacionados com aquilo, e eu quero que você me dê os 3 chunks mais prováveis, né?
ele vai me retornar os 3 chunks mais prováveis. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função similarity search, que tem no quadrant, essa função. Eu passo para ele a minha query. A minha query é: o que há de tão especial no Mistral 7B? Responde em português e em um único parágrafo. Tá? E eu quero que você pegue, então, os 3 melhores chunks e coloque isso na variável results. Depois você vai ler esses results aqui, leia o page content e vai passando tudo para uma variável string, vai se chamar source knowledge. E aí eu vou montar o meu prompt, isso aqui é uma função que define o prompt, né? Eu vou montar o prompt que vai ser, usando os contextos abaixo, responda a query. O contexto vai ser esse source knowledge, que vai ser, na verdade, um texto com os meus 3 chunks, um do lado do outro. E depois a minha query, tá? Então, eu vou fazer a minha pergunta, ele vai recuperar aí as 3, ó, tem documento, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse aqui é o terceiro. Então ele recuperou 3 documentos e eu já fiz para ele para falar num parágrafo só, para não ficar ocupando muito espaço, tá? Então ele recuperou. Agora eu vou fazer minha função e vou testar aqui, ó. Vamos supor que eu queira, então, como é que fica o prompt para essa minha pergunta aqui. Eu posso dar print custom query, ou seja, usando os contextos abaixo, responda a pergunta. O contexto é esse, juntou os 3, a pergunta é essa. Pronto, esse é o meu prompt. Então, eu vou passar, o prompt vai ser human message, content é esse prompt que eu estou passando. Eu faço um append lá no meu messages, tá? E vou, então, chamar minha LLM com a variável messages. Vamos ver se ele responde. A minha resposta está dentro desse contexto aqui. Tá? Aí ele vai, o Mistral 7B, o modelo de linguagem com 7 bilhões de documentos, blá, 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 etc. e tal. Então, ele respondeu basicamente, ou seja, acessando, então, a minha Vector Store da Quadrant. Aqui, só para terminar, tem uma outra opção, que eu vou chamar a LLM do próprio ChatGrok, né? Que ela usa esse modelo Mistral 8x7b. Então, essa LLM, ela usa a Mistral. Então, como a minha pergunta é sobre Mistral, só de curiosidade, eu vou querer ver a resposta do Grok, tá? Então, aqui tem o Grok, naturalmente tem uma API Key também do Grok, você vai ter que pegar a API Key do Grok. Isso aqui a gente viu no vídeo, logo no começo do curso, né? Tem lá as conexões, tem a conexão do Grok e como que faz para pegar essa API Key do Grok. Então, eu vou montar aqui o meu promptzinho aqui com a minha query. Vou novamente fazer aqui, fazer o append com esse prompt, tá? E agora vou passar para o Grok. Agora, só que o Grok, ele vai estar usando o messages que eu usei lá no passado. Então, o messages, ele vai ter usado isso aqui, ó, né? Porque isso aqui já tem no messages, né? Se a gente digita o messages, como é que está o messages? O messages, ó, ele já tem um históricozinho aqui, ó. Então, ele já tem esse histórico aqui. Então, eu vou chamar o custom prompt e vou chamar a mesma coisa pelo Grok. Só que eu também estou dando o mesmo contexto para ele, é isso que eu estou dizendo. Ele estou dando o mesmo contexto para ele. Então, ele vai chamar o Grok tendo o mesmo contexto. A resposta foi a mesma, né? Igualzinho. Incrível, né? É igual. O Mistral 7B é um modelo de linguagem com 7 bilhões de documentos projetado para oferecer desempenho, aqui alta performance e eficiência, superando o melhor modelo aberto de treino. Como é que pode dar a mesma resposta, né? São duas LLMs diferentes. Tudo bem que eles partem do mesmo contexto, mas
assim, a resposta acaba dando muito parecida, quase que igual. E são duas LMMs, né? Essa aqui tem uma vantagem, o ChatGrok, ela é gratuita, né? Eu tenho minha API, mas ela é gratuita. Do OpenAI não é não, do OpenAI tá pagando. E deram praticamente a mesma resposta. Quer dizer, se eu dou o mesmo contexto, a mesma pergunta para as duas, a resposta praticamente igual. Então, o que nós vimos nesse vídeo? Nós usamos a Vector Store do Quadrant, tá? Usamos a Vector Store do Quadrant, é mais uma opção de uma Vector Store. O modelo é basicamente muito parecido com os anteriores que a gente viu, o que muda é a chamada da função. E o detalhe é essa questão das bibliotecas, tá? Você, se tiver problema para instalar o Quadrant Client, provavelmente você teria de abrir uma nova, um novo ambiente, tá? É isso então. Muito obrigado, então.